Agora nós vamos falar sobre os combustíveis fósseis, né? Eles se originam por meio da decomposição lenta de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhares ou milhões de anos. Combustíveis fósseis que vamos estudar vai ser o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. O primeiro vai ser sobre o petróleo, do latim petrae, pedra ou rocha, e óleum, óleo. É um líquido de coloração escura ou amarelo esverdeado, extraída do subsolo. O petróleo, né? O petróleo ele é conhecido há séculos e é utilizado para diversas finalidades. Na Babilônia, atual Iraque, durante o reino de Nabucodonosor, as estradas eram pavimentadas com esse material. Então, já séculos e séculos atrás, em 562 a.C., as ruas elas já eram pavimentadas com petróleo. No Antigo Egito, há mais de 5.000 anos, os egípcios utilizavam petróleo para embalsamar os corpos e para conservar suas esculturas. Já os incas embebiam as flechas com petróleo para incendiá-las e atirar no inimigo. Então, existem várias teorias que explicam a formação do petróleo. Durante a formação das rochas sedimentares, restos de seres vivos podem se depositar junto com os sedimentos que formam a camada sobre a matéria orgânica, levando-a a sofrer decomposição no interior dessa camada. Na matéria orgânica em decomposição, que se encontra no interior da camada dos sedimentos, vai ocorrer reações químicas que vai formar o petróleo. Depois de sua formação, o petróleo vai migrar para outras rochas mais porosas, o que vai permitir que ele se movimente. Quando esse petróleo líquido ele encontra uma parte da rocha que não é permeável, que ele não vai conseguir mais se movimentar, aí vai ficar um grande reservatório dessa mistura. E esse processo ele vai durar milhões de anos. E a exploração do petróleo, né? O petróleo ele passou a ter grande importância depois da invenção dos motores movidos a um combustível que é derivado desse líquido. Existem diversos profissionais envolvidos na busca e na extração do petróleo e de seus derivados. Inicialmente são realizados estudos para escolher o melhor local para perfurar, que podem ser feitas tanto na crosta continental quanto na crosta oceânica. Ao ser trazido à superfície, o petróleo vai seguir para uma refinaria, onde seus componentes vão ser separados e aí vai produzir gasolina, óleo diesel, querosene e o gás de cozinha, entre outros produtos. O processo de extração do petróleo no mar e seu transporte pode causar diversos danos ao ambiente, principalmente no ecossistema marinho. Durante a perfuração dos poços na extração, são produzidos resíduos que podem contaminar o ecossistema marinho. Além disso, no processo de extração pode ocorrer a eliminação de gases que vão alterar a concentração dos sais, minerais e metais na água. No entanto, os maiores impactos relacionados à extração do petróleo são os acidentes que causam derramamento de óleo no mar, provocando graves consequências ao ecossistema marinho. O petróleo ele não se mistura com a água. E quando ocorre um derramamento no mar, vão formar grandes manchas de óleo que vai dificultar a passagem de luz solar, prejudicando diversos seres vivos, principalmente os produtores das cadeias alimentares. O óleo ele pode causar a morte direta de diversos seres vivos, diminuindo a produção de muitas espécies. Os animais prejudicados, por exemplo, podem ter dificuldade para procurar o alimento, de fugir dos predadores ou de se reproduzir. Os efeitos do derramamento do petróleo vão continuar mesmo depois da sua contenção. E o pré-sal? Há alguns anos atrás a gente ouviu falar sobre o pré-sal, né? Ele trata de um conjunto de rochas sedimentares que datam mais de 100 milhões de anos atrás. É encontrado na região onde ficam os continentes africano e americano, quando formavam a Gondwana, região da Pangeia. Nesses locais havia depressões onde se formaram grandes lagos. Com a separação dos continentes, a água seguiu seu curso e grande quantidade de matéria orgânica ficou depositada
nessas depressões, formando a rocha geradora. Sobre essa rocha se depositaram outras camadas de rocha. As águas do Oceano Atlântico cobriram essa região, formando uma camada de pré-sal com mais de 2.000 metros de espessura sobre os sedimentos. Durante milhões de anos ocorreram e ainda ocorrem reações químicas que vão transformar essa matéria orgânica em petróleo e gás natural. Nas últimas décadas, o Brasil permitiu a exploração do petróleo nesse pré-sal. Então, o pré-sal é lá na parte mais profunda. Primeiro vai ter a parte de água, depois o pós-sal, depois o sal, aí vai ter o petróleo e depois do petróleo vai ter a parte do pré-sal. E vamos para o gás natural, Para o gás natural. Voltando aqui, só para a gente discutir só mais uma coisa. Com a escassez do petróleo, porque a gente sabe que o petróleo não é uma fonte de energia renovável, ela é não renovável. Ela demora milhões e milhões de anos para se renovar. E como a gente tem consumido bastante coisas derivadas do petróleo, esse petróleo ele está escasso, está começando a ficar escasso. O que é que acontece? Começa a aumentar o valor dos derivados desse petróleo. Por exemplo, a gasolina, que agora nós estamos em março, hoje é dia 28 de março de 2021, nós estamos com o litro de gasolina a mais de R$6 o litro. E aí, e também o gás de cozinha eu comprei esses dias, estava R$80, R$80 o bujão de gás de cozinha para a gente se alimentar. Então, assim, tudo isso vai encarecer outras coisas. Por quê? Porque os alimentos, eles são transportados em caminhões, que precisa de óleo diesel, de gasolina, para poder se transportar. Então, também vai aumentar o valor dos alimentos, como o arroz, que está bem caro, está por volta de R$5 a R$6 o quilo. O óleo, que está por volta de R$9 a R$10, o litro de óleo. Então, assim, está ficando muito caro por causa dessa escassez. O que a gente poderia fazer? O petróleo também causa poluição, poluição do ar, através dos carros que não tem o filtro, que o filtro já está vencido, não fez aquela manutenção correta, e aí começa a enviar gases poluentes para a atmosfera. Então, uma das formas de evitar essa poluição é andando de bicicleta, ou se for próximo, andar a pé, para diminuir aí. Nós vamos falar do gás natural aí, certo? Do gás natural. Ele se origina da degradação de matéria orgânica no interior da crosta terrestre e que se acumula em rochas porosas no subsolo. Ele é utilizado na energia elétrica, em indústrias e também em veículos. O carvão mineral, ele é um produto resultante da decomposição de restos vegetais de florestas que já existiram há milhões de anos atrás, utilizado na geração de energia elétrica, indústrias de cimento, papel, celulose e cerâmica. Aí terminamos a parte de combustíveis fósseis.